Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 3 de novembro de 2021, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos. Bom, tropa, sextou amanhã, a gente tem até uma gradezinha legal, muito por conta do Campeonato Brasileiro em plena sexta-feira, show de bola pra gente. Passando por ontem rapidamente, a gente teve jogos bons na Inglaterra, porém jogos não tão bons na França. Real Madrid venceu também, não batemos o bilhete do canal porque ficou faltando um golzinho pra Inter poderia ter feito uns 4, 5, acabou pecando na finalização, mas faz parte. Porém, batemos o bilhete do Insta, então se você não me tem no Instagram, vou deixar aqui, segue lá quando eu tenho grade boa. Eu também deixo um bilhete lá, também deixo dica, converso com vocês, então não deixa de seguir, tá bom? Antes da gente passar, só preciso dizer que a Bet7, que é uma casa nova, ela está oferecendo um bônus de dobrar o depósito até R$500, só que é só para novos usuários, tá bom? Então, se você se interessar, vou deixar o link aqui na descrição, não, vou deixar no comentário fixado. Abra o link e leia as regras e regulamentos. Todo bônus que você ganha de casa de aposta, você tem que cumprir os requisitos para conseguir transformar esse bônus em dinheiro e sacar. Senão todo mundo ia botar, aí ia dobrar, ia sacar o que investiu e ia deixar lá só o bônus. Não é assim que funciona. Então dá uma olhada lá nas regras e regulamentos. Se combinar com você, se você conseguir realmente cumprir os requisitos, então show de bola, vai ser muito bom dobrar seu investimento. Então bora logo para o nosso sextor, já estou falando muito. Temos o jogo do Zenit aqui na Rússia, temos o jogo de segunda divisão da Alemanha, temos 2 jogos do Campeonato Português, inclusive um grande clássico, temos um jogo do Campeonato Alemão e o restante aqui só o Brasileirão. Jogos muito importantes aqui, tanto para rebaixamento quanto para Libertadores. E se o Atlético tropeçar hoje, que eu estou gravando antes do vídeo, ainda pode ter jogo aqui valendo o título. Então vamos lá, sem enrolar muito, vamos lá. Primeiro jogo que eu tenho a 1h da tarde pelo Campeonato Russo é o jogo do Zenit, atual campeão, o Brabo da Rússia, que vai receber o Rostov. Engraçado que o Rostov é um time fraco que está vivendo um grande momento. Se a gente olhar aqui, dos últimos 5 jogos, ele só perdeu o último. Ele vinha com uma sequência aí de invencibilidade. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Zenit é o líder, como eu disse, é o Brabo, não tem jeito, já está a 4 pontos aqui do segundo colocado. E o Rostov, ele atualmente é o 11º com 17 pontos. Porém, está uma briga aqui intensa por essas vagas aqui do rebaixamento. O pessoal fugir, com certeza. Pô, dele para o Lanterna, a diferença de apenas 4 pontos. Detalhe interessante que o Zenit em 16 jogos fez 41 gols. É um time bem over e sofreu 17. E o Rostov em 16 jogos fez 27, sofreu de 29 também. É um time bem over. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. Isso quer dizer o quê? Que a gente já tem um confronto over, muito por conta do Zenit, porque o Zenit tem um ataque muito forte, ele é muito dominante na Rússia. É muito difícil a gente ver um jogo que o Zenit não faça pelo menos 2 gols. E o Zenit vem de 5 jogos sem perder para o Rostov. Zenit vem de 4 jogos de vencibilidade na temporada, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Já o Rostov vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos e dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui o que dá para explorar? Sem inventar muito, vitória do Zenit, tá bom? O Zenit jogando em casa é um time muito forte, vai pegar um time que é muito mais fraco que ele. Mesmo o Rostov ali vivendo um momento, aquilo é apenas um momento, tá bom? O que pode ser perigoso nesses jogos aí desse final de semana é porque no meio de semana que vem a gente tem rodada decisiva da Champions League, último jogo do grupo, então pode ter muito time poupando, muito time ali indo com o time misto. O Zenit, cara, assim, o Zenit ele poupa poucos jogadores, normalmente ele vence mesmo poupando, tá bom? Então se você não tiver confiança no Zenit, né, se você não for fazer a entrada antes de ver a escalação, então você também pode ir no mercado de gols. Você não sentir confiança no mercado de resultados. Até porque o Zenit é um time muito over, tem média de, só o ataque, 3 gols partida jogando em casa. A tendência de a gente ver 2 golzinhos é muito grande. Então dá para cravar mais de 1,5 gols também. Porém, eu acredito muito que o Zenit tem tudo para ganhar esse jogo aqui até amassar jogando em casa. Placar para mim, 3-1 para o Zenit. Tropa, 2 horas eu tenho um jogo aqui da Turquia, que é o jogo do Besiktas, que é o atual campeão. Só que essa temporada, o campeonato turco tá maluco. Se a gente olhar aqui, os primeiros, na verdade o Fenerbahçe até entrou em quarto, mas no top 4, que é até onde consegue uma vaga numa competição europeia, que é a Conference League, a gente não tinha o Fenerbahçe, o Besiktas
e o Galatasaray, que são os times aqui que normalmente ficam no top 3 praticamente todo ano. Como esse campeonato está meio louco, eu prefiro ficar de fora. O Besiktas, se a gente olhar, ele em 6 jogos como visitante, ele venceu apenas um. Sabe? Horrível, horrível. Então tô de fora dessa vitória. Se eu fosse explorar alguma coisa nesse jogo, seria o mercado de gols, porque o Besiktas ele precisa dar a volta por cima. Ó, são 4 derrotas consecutivas, ele já está eliminado na Champions League, ele tem que concentrar as atenções no Kassim Passa, que é o penúltimo colocado. Se quem quiser explorar essa vitória, eu exploraria no ao vivo, tá? Pré-live eu não entro nem com empate, tô fora. O Besiktas está um time osso de pescoço. Agora, às 2h30 eu tenho um jogo que pode ser interessante, tá bom? Eu vou comentar esse jogo, por quê? Porque o Darmstadt está fazendo uma grande campanha, né? Antes de começar, é da segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, é o jogo do Darmstadt contra o Fortuna Düsseldorf. O que acontece? Se a gente olhar essa race aqui, vai ver que o Darmstadt está invicto há pelo menos 5 partidas, tá? E o Fortuna está há pelo menos 4 partidas sem vencer, incluindo 3 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Darmstadt ele é o segundo colocado, ele está nesse momento, ele está conseguindo o acesso direto e ele está apenas a 3 pontos do líder. Só que ao mesmo tempo que ele está a 3 pontos do líder, ele está a 1 ponto do terceiro colocado e está a 3 pontos até do sexto. Então é muito importante ele vencer seus jogos em casa, principalmente de um time que está em 13º colocado. Um detalhe interessante também, que o Darmstadt jogando em casa, em 7 jogos, ele tem 6 vitórias e 1 derrota. Só que ele perdeu o primeiro jogo jogando em casa. Ele está com 6 vitórias consecutivas jogando em casa, tirando muita onda em 7 jogos, fez 20 gols jogando em casa e sofreu apenas 3, tá? Um excelente mandante. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Darmstadt, 24 vitórias seguidas, dos últimos 7 jogos de invencibilidade, dos últimos 8 tem 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Fortuna vem sofrendo gols há 8 partidas consecutivas. Berta, porra, agora sim, 8 partidas consecutivas. Dito isso, tropa, o que dá pra gente explorar aqui? O primeiro cenário é um pouco perigoso, mas dá para explorar. É um dupla chance para o Darmstadt. Analisando que ele é um grande mandante, por 6 vitórias consecutivas, eu acredito que ele não perde esse jogo, no máximo empata. Daria para ir com dupla chance e ganhar com empate. O que torna isso perigoso é porque a gente está se tratando de Bundesliga 2. É um mercado horrível para entrar no mercado de resultados. Muitas vezes o time favorito ele não ganha, porque ele fica naquela pressão de ganhar, ele vai todo para o ataque, acaba levando um gol no contra-ataque. São coisas incríveis que você vê na Bundesliga 2 e vê em algumas outras ligas específicas, tá bom? Uma outra coisa que dá para explorar é o mercado de gols, analisando que eu tenho o Darmstadt, que ele é muito over jogando em casa, o seu ataque ele vai ter que se impor, vai ter que jogar em cima, até porque são tipos de pontos que ele não pode desperdiçar se ele quiser realmente buscar esse acesso. Então acredito sim que nesse cenário de ir para cima ele pode fazer, pode levar também, e a tendência da gente ver pelo menos 2 gols é muito grande, e eu cravo também o mais de 1,5 gol. Placar para mim desse jogo 2-1 para o time da casa. 4 horas da tarde pelo Campeonato Português eu tenho o jogo do Porto que vai visitar o Portimonense. Olha que race linda do Porto, olha essa race aqui, pelo menos 5 vitórias seguidas, e o Portimonense também está com uma race legal, dos últimos 5 jogos venceu 3 e são 2 vitórias consecutivas. Vamos dar uma olhada na classificação. Esse campeonato está muito legal, esse campeonato português. Olha aí, quem deu back atualização do SofaScore? Quem deu, filho? Esquece, grinzado, tá? Não tem como não ter um vídeo aqui. E detalhe, ele pode atualizar de novo. Vamos lá. O que eu tava falando? Esse campeonato tá muito legal. Por quê? Porque eu tenho times fazendo excelentes campanhas, estão tudo ali brigando ali em cima. Ó. O Porto ele tem 10 vitórias e 2 empates, é o líder. O Sport ele também tem 10 vitórias e 2 empates, ele tá ficando aqui de fora no saldo de gols, porque o Porto tá com um ataque incrível. Em 12 jogos o Porto fez 30 gols e sofreu 8. E o Benfica aqui também está com 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Seria uma campanha boa? Seria muito boa se as outras 2 campanhas não fossem tão boas assim. Está com 28 pontos, mas sim, vamos focar nesse jogo. Eu tenho o Porto que é líder, o Porto que não pode dar mole, porque as 2 equipes aqui estão chegando firme. E ele vai pegar o Portimonense, que até tem uma campanha legal, só que é um time muito inferior, né? Em Portugal a gente tem uma disparidade de elenco muito grande. Você pega ali, não necessariamente nessa ordem, mas você pega Porto, Sport e Benfica. Porra, aí já vem o abismo, o Braga, e depois um outro abismo, os outros times. Quem é português que acompanha o canal, eles vão confirmar isso, tá? Não estou falando que isso aí é desde sempre, mas pelo menos esses últimos, o investimento que são feitos nesses times é muita diferença para os outros. Pode até aprontar algumas vezes, mas no geral é isso aí que acontece. Só que assim, é um jogo difícil para o Porto também, porque o Portimonense, se você olhar, em 12 jogos ele sofreu apenas 9 gols, então tá com uma defesa bem encaixadinha, vai estar jogando em casa.
Vamos dar uma olhada no histórico. Dos últimos 10 jogos entre as duas equipes, em 9 a gente teve pelo menos 3 gols, em 8 foram ambas marcam. O detalhe interessante é que o Porto ele vem de 6 vitórias seguidas contra o Portimonense. É freguesia pura, não tem jeito, tá? É freguês. Portimonense, 3 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gols. Já o Porto vem sofrendo gols a 3 jogos, dos últimos 8 tem 6, a gente teve pelo menos 3 gols e 6 também foram ambas marcam. Então, tropa, para essa partida aqui do Porto é o seguinte, eu acredito muito que o Porto deva vencer, até porque pela fase que ele está vivendo, sequência de vitórias, tá sabendo que o Sporting está chegando, o Benfica está chegando também, ele não pode vacilar. Eu acredito nessa vitória. O problema é que o Porto tem um jogo muito decisivo pela Liga dos Campeões no meio de semana, ele é o segundo colocado do grupo, ele precisa apenas vencer do Atlético de Madrid para ele conseguir essa vitória. Ele pode até empatar se o Milan perder. O problema é se ele tropeçar e o Milan vencer, ele acaba ficando de fora. Então é o seguinte, tem que ver a atenção que o Porto vai dar para essa partida aqui. Tá? Se o Porto for com um time titular, aí vale a pena ficar de olho, buscar uma vitória. Se o Porto for com um time mais ou menos misto ali, eu acredito que o Porto não deva poupar muitos jogadores, no máximo 1, 2, porque o Porto também está brigando pela liderança de um campeonato que ele não ganhou no último ano. Complicado, tropa, é muito complicado esses jogos assim que são véspera de jogos de Champions League, principalmente jogos decisivos, no caso que seria a última rodada, para a gente saber como é que fala? A motivação do time. Eu não entro nesse jogo no bilhete, eu não colocaria, justamente pelo fato de eu não saber a escalação. Porém, depois que virar a escalação, pode valer a pena ver que o Porto está com o time todo titular, ou então explorar esse jogo no ao vivo. O Porto começou bem demais, já amassando, dá para buscar uma vitória. Só que pré-live, essa situação da Champions League me deixa de fora, tá bom? Mesmo acreditando no Porto. Dá para explorar gols? É o histórico de confronto over, porém o Portimonense está muito under nessa temporada, está sofrendo menos gols do que partida. Então, se ele ficar fechadinho ali e conseguir encaixar a defesa contra o Porto, pode ser até um jogo de poucos gols. Mas estou fora pré-live. 4h30 da tarde, pelo Campeonato Alemão, eu tenho um jogo do Union Berlin que vai receber o Leipzig. Cara, se a gente olhar essa Jace aqui, são duas Jaces ruins. O Union Berlin venceu apenas um dos últimos 5 jogos e o Leipzig venceu 2 e vem de 2 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? O Union Berlin, ele é o 6º colocado com 20 pontos. No momento ele está numa vaga aqui de competição europeia. E o Leipzig, que sempre faz grandes campanhas, essa temporada aqui tá muito mal, tá? Pô, mas também desmantelaram o Leipzig, né? Tiraram o melhor do time, que era o técnico, que hoje é o técnico do Bayern. Aí tiraram o melhor meio campo, que era o Sabitzer, tiraram a zaga toda, pô, tiraram o Pamecano, Konaté, né? Pô, é foda, né? Depenaram o Leipzig. Mas assim, o Leipzig ele ainda tem um investimento legal, ele ainda tem um time melhor do que a maioria dos outros times aqui, só que o futebol dele não tá encaixando ainda com esse novo treinador. O Leipzig em 13 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 5. É uma campanha assim de meio de tabela mesmo, igual onde ele está agora. Fez 24 gols e sofreu 16. É um time over. O Union Berlin em 13 jogos fez 20 gols e sofreu 19. É muito importante o Leipzig vencer esse jogo, porque ele vencendo, ele passaria o Union Berlin. Dependendo dos outros resultados, ele já chegaria aqui na vaga da Europa League e depois ia buscar essa vaga da Champions League. Até porque o título a gente já sabe de quem vai ser. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Union Berlin dos últimos 9 jogos dele, em 7 foram ambas marcam. O Leipzig dos últimos 6, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. Para essa partida aqui, tô fora, mercado de resultados. O Leipzig, ele não tem jogado um bom futebol que faça a gente entrar nele, principalmente jogando fora de casa. Do outro lado, eu tenho o Union Berlin, que, pô, tá na frente do Leipzig na tabela, então eu ficaria de fora. Mas vejo um bom jogo para o mercado de gols, porque eu tenho o Leipzig que precisa muito vencer para ele, pô, voltar ali a uma zona de classificação europeia, que todo ano ele tá indo para a Champions League, ele precisa ganhar. E eu tenho o Union Berlin, que também tá ali almejando uma vaga em alguma competição. E jogando em casa, ele não vai ficar só recuado vendo o Leipzig jogar. Ele também vai dar uma arriscada ali no contra-ataque. Para mim, a gente tem tudo para ver um jogo aberto. Até porque o Leipzig, essa temporada, ele tá indo para o ataque muito afobado e tá levando o gol. Então eu vejo um bom jogo sim para buscarmos mais de gol e meio. Detalhe interessante é que o Leipzig ele tá envolvido na Champions League, só que ele não almeja mais nada, então acredito que é mais importante para ele colocar os titulares, ainda mais que tem um confronto direto com o time que está acima da tabela, do que tentar buscar uma terceira colocação que provavelmente ele vai conseguir com o PSG vencendo o Bruges. Se o PSG venceu o Bruges na França, o Leipzig ele automaticamente já está em terceiro. Então acredito sim que ele vai focar nesse jogo. Placar para mim, 2-1 para o Leipzig, mas não, eu estou fora do mercado de resultados. 6h15 da noite pelo Campeonato Português, eu tenho Benfica contra Sport, jogão de bola, mas jogão mesmo, um jogo que vale muito, principalmente para o Benfica que está atrás
tá bom? Vamos dar... Ó, cara, olha essa race aqui, é igual ao do Porto, né? Eles estão voando muito baixo. Vamos dar uma olhada na classificação. O Sport, a gente já comentou, tá juntinho aqui com o Porto, uma grande campanha. E eu tenho o Benfica que também tá voando, como eu falei para vocês, o Benfica tem um jogo a menos, ele ganhando esse jogo a menos, ele ficaria 31, apenas a 1 ponto dele, está muito legal, tá muito embolado. E assim, são esses confrontos que decidem campeonatos, né? Porque são jogos de 6 pontos. Você ganha 3 e faz seu adversário deixar de ganhar 3 também. Então, cara, o Benfica jogando em casa, mesmo ele tendo uma partida muito importante no meio de semana pela Champions League, é um jogo que você não pode poupar de forma nenhuma, principalmente diante da sua torcida, é jogo que ele tem que ganhar. Quando as duas equipes se enfrentam, nada de interessante, tá? Agora, em sequências, o Benfica vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Eu tenho o Sport que tem 11 vitórias consecutivas, 11 vitórias consecutivas. Inclusive na Champions League, eu acabei não comentando ele, falando só do Benfica, porque ele já conseguiu a classificação, tá? Ele já é o segundo colocado do grupo, tá bem tranquilo, vai jogar aqui livre, leve, solto e depois vai só cumprir tabela na Champions League. Nos últimos 10 jogos, em 10 foi o primeiro a marcar e nos últimos 10 em 8 venceu o primeiro tempo. Dito isso, para essa partida aqui, tô fora do mercado de resultados, tá bom? Apesar do Benfica estar jogando em casa e ter esse favoritismo por conta disso, o Sport está voando, não tem como eu entrar contra um time que está jogando muito, tá? Então eu prefiro ficar no mercado de gols. Mais de 1,5 aqui para mim vem muito quente, até porque o Benfica jogando em casa, ele tem que ganhar, ele vai ter que se expor. E o Sporting é um time muito forte contra-ataque, é um time que vai castigar o Benfica. Se ele for igual maluco no ataque e depois que sair um gol, a tendência de sair outro é muito grande nessa partida aqui, porque, como eu disse, são esses confrontos que decidem campeonatos. Dito isso, mais de 1,5, placar para mim, 1-1. 7 horas da noite, iniciando o nosso Campeonato Brasileiro, eu tenho o jogo do Furacão Atlético Paranaense que vai receber o Cuiabá, confronto de desesperados. Cuiabá, se a gente olhar dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, acabou de perder para o Sub-20 do Palmeiras, Sub-20 entre aspas, né? A molecada, e o Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana, está na final da Copa do Brasil, mas está ali quase sendo rebaixado. Ele vem de 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada na classificação? O Cuiabá tá ali acima, então é muito importante. Cara, que confronto importante, principalmente para o Furacão, que está jogando em casa e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Eu tô gravando aqui esse jogo, mas hoje tem o jogo do Bahia. Se o Bahia ganhar, o Atlético já entra nesse jogo na zona do rebaixamento, tá? Então, cara, ele tem que vencer e simplesmente isso. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Atlético dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos que 3 gols. E o Cuiabá dos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve menos que 3 gols. Dito isso, o que é que eu exploro? Na moral, eu exploro um Furacão empate anula. Mesmo o Furacão estando numa fase ruim, ele jogando em casa, é o jogo para ele virar a chave. Eu gosto sempre de falar esse termo, virar a chave. Para mim é o jogo que ele vai voltar a vencer. O Cuiabá não vence fora de casa há 7 partidas e acredito que essa aqui vai ser a 8ª também. O que pode atrapalhar o Furacão é se nesse dia ele precisar ganhar, ainda mais se o Bahia já tiver ganho, ele estiver na zona do rebaixamento, ele acabar dando mole aí nos contra-ataques. Mas eu acredito muito que ele não perde, é o jogo que ele voltar a vencer. De qualquer forma, a gente vai com empate anula, que em caso de empatezinho a gente fica safe. Jogo para mim, mais de 1,5 também. Por mais que o histórico seja under das duas equipes, cara, jogos de desespero a gente sempre tem conseguido buscar pelo menos 2 gols, tá bom? O Atlético, o empate para ele é horrível, o Cuiabá é horrível, dependendo dos outros jogos também. Ele vai ficar ali muito próximo da zona do rebaixamento. Saindo um gol nesse jogo, a tendência de ficar muito aberta é muito grande, então dá para explorar o mais de 1,5 e é um jogo que eu vou tentar assistir para buscar gols ao vivo, tá? Dependendo de como tiver a situação, o outro time ali que estiver perdendo, ele igual maluco, dá para buscar mais gols. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Furacão. Vou dar uma ousada aqui em jogos de gols. 8 horas da noite eu tenho o Chape contra o Dragão, o Atlético Goianiense. Jogo difícil demais. Eu não sei quem assistiu o jogo da Chape com o América Mineiro, jogando em casa. Falei que não valia aquela odd de 1,30 e não valeu. Sabe por quê? Quem viu o jogo, cara, a Chape jogou muito o primeiro tempo. Inclusive teve um pênalti, teve chance de fazer 1-0. Só que aí o Cavicchioli salvou o América numa jogada ali que o goleiro vacilou, deu um rebote, fez um gol. Aí depois que fez um gol, a Chape se perdeu, como aconteceu no decorrer do campeonato inteiro. A Chape podia até jogar bem, mas depois que levava um gol, ela se perdia. O Atlético, ele tá aqui invicto, né? Ele venceu até o último jogo, mas ele não vencia, mas pelo menos ficava invicto. E eu tenho a Chapecoense, que é simplesmente a Chapecoense, que ganhou apenas 1. E eu tenho o Atlético Goianiense que também está aqui nessa briga contra a zona do rebaixamento. É muito importante o Atlético vencer. Ele vencendo esse jogo amanhã, ele praticamente já está fora de ser rebaixado.
Então, cara, contra a Chape é um jogo que você tem que fazer 3 pontos, com todo o respeito à Chapecoense. O Atlético não perde para a Chape há 4 partidas, Chape vem de 4... Chape não adianta ver isso aqui. Só que vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos e dos últimos 5, em todos os 5, foi a primeira equipe a sofrer. O Atlético vem de 5 jogos de vencibilidade, vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, é um time under, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Dito isso, perigoso, mas eu entraria no dupla chance para o Atlético Goianiense, ou até no Atlético empate anula. Acredito muito que o Atlético não perde esse jogo, no máximo empata, até porque seu adversário é a Chapecoense. Só que é perigoso porque o Atlético não tem jogado esse futebol. E a Chape, se ela continuar jogando bem, mais cedo ou mais tarde ela vai ganhar um jogo, tá bom? Só que assim, é foda, né? Quando joga contra a Chapecoense é muito improvável a gente achar que a Chape vai ganhar. Por isso dá para explorar. Mas vou dizer para vocês de novo, é arriscado. O placar para mim, 1-0 para o Atlético Goianiense. 8 horas da noite temos outro jogo que é do Mengão Malvadão, que vai visitar o Sport. O Sport que ele já está rebaixado, ele pode até empatar em pontos com o Atlético Paranaense, mas ele perderia em número de vitórias. E vai pegar o Flamengo que vai jogar livre, leve e solto, né? Tem um pequeno risco do Flamengo ainda ser campeão, uma pequena chance, principalmente se o Atlético Mineiro perder para o Bahia. Estou gravando esse vídeo antes, não dá para saber. Acredito que o Flamengo deva poupar seus jogadores, tá? Deve poupar Gabigol na minha cabeça, tá? Pelo menos pelo que eu dei uma lida mais ou menos. Deve jogar o Pedro, deve jogar o Michael. Só que mesmo assim é muito favorito contra o Sport, pô. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Flamengo vem de 6 vitórias seguidas contra o Sport, 4 jogos sem sofrer gols. O Flamengo vem sofrendo gols há 4 jogos seguidos. Dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas. Dito isso, para essa partida aqui, explora o Mengão, empate anula, ainda que o Flamengo vá com reserva, que para mim seria melhor. Botar Pedro, Michael, a galera quer jogar, de repente botar o Arrascaeta um jogo inteiro, já que no outro jogo jogou só a metade, já para ir dando ritmo de novo para ele. Acredito que o Flamengo não perde, até porque o Sport já está rebaixado, time muito fraco. Eu prefiro acreditar na galera que quer mostrar serviço do Mengão e dá para explorar com o empate anula em caso de empate, de ser um jogo desinteressante para os dois, pelo menos a gente ficar safe em caso de empate. Mais de gol e meio dá para buscar? Dá para buscar, tá? O problema é que o ataque do Sport é muito fraco, então toma cuidado. Só que como a defesa do Flamengo adora entregar, tem muita chance da gente ver 2 gols. Quiser explorar também, só que para mim o Flamengo vence, tá? E vou falar, é um jogo que eu vou até tentar explorar essa vitória ao vivo, dependendo da escalação que o Flamengo colocar. Se não colocar o Kennedy, o Vitor Gabriel, pelo amor de Deus, colocar, como eu disse, o Pedro, o Michael e o Flamengo já começar bem, é um bom jogo para buscar um back que tá com uma cotação legal. Placar para mim 2-0 Mengão. E pra gente fechar o nosso dia, às 9 horas da noite, temos Fortaleza enfrentando o Juventude. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, para deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? Tô lembrando só porque eu sei que você já esqueceu, então dá essa moral aí que é isso que faz o canal crescer. Então vamos lá, tropa, é um jogo que envolve desespero das duas equipes. Por quê? Porque a gente tem o G8 aqui, né, que eu ficava falando G9, mas é G8. Eu tenho o Fortaleza que está em 6º. Até o 6º ele classifica direto. O 7º e o 8º, eles passam por uma pré-Libertadores. E é o seguinte, o Fortaleza ele já está num ponto que ele está só a 1 do Fluminense e ele está a 3 pontos do América. Mesmo ele tendo um jogo a menos, cara, ele tem que ganhar se ele quiser realmente confirmar essa vaga aqui. E digo mais, eu tenho o Ceará que está com 49, que está fora. Eu tenho o Internacional que está com 48 e faltando 3 rodadas é a rodada pra caramba, tá bom? Então ele não pode vacilar de jeito nenhum. Ele vai enfrentar o Juventude, Juventude que ganhou o último jogo, conseguiu sair da zona do rebaixamento. Pode parecer que ele está distante, mas não está, porque se o Bahia ganhar, o Bahia já passa o Juventude no critério de desempate. Se esse jogo aqui, de repente, do Atlético for empate, as duas equipes passam o Juventude e ele volta para a zona do rebaixamento e ia ficar faltando 2 rodadas para correr atrás. Complicado, tá bom? É muito importante o Juventude pelo menos pontuar esse tipo de partida aqui. Dá até para vencer, porque o Fortaleza não vive um grande momento, mas eu acredito que o Juventude vai entrar para pontuar. E o Fortaleza, pelo contrário, jogando em casa contra o time mais fraco, que está lá embaixo, é jogo que ele vai procurar vencer. Fortaleza em 35 jogos fez 41 gols, sofreu 43, e o Juventude em 35 fez 34, sofreu 40, são duas equipes boas ali, com média de gols. Fortaleza não perde para o Juventude há 5 partidas, dos últimos 8, Fortaleza em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Juventude dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols. Então vamos lá, jogo difícil demais para cravar qualquer coisa pré-live. Eu acredito que o Fortaleza não perde esse jogo,
Mas a gente entrar num time que dos últimos 5 jogos só venceu um é muito complicado, tá bom? Eu não gosto dessa odd do Fortaleza. Envolve aí o retrospecto do Fortaleza contra o Juventude, Fortaleza jogando em casa, é um time forte. Mas, pô, complicado. Dá para entrar no Fortaleza empate anula? Para quem é ousado dá, mas eu não entraria não. Eu entraria em margem de 1,5 pelo fato das duas equipes estarem precisando. Tem o Juventude ali que se ele começar perdendo, ele vai ter que ir pro tudo ou nada. E eu tenho o Fortaleza que tem que ganhar esse jogo aqui para ele continuar pensando em ir para Libertadores, principalmente conseguir a vaga direta e não correr o risco de ficar pelo meio do caminho. Dito isso, eu exploro mais de 1,5. É um pouco perigoso porque o Juventude tem sido um time under, só que como esse jogo envolve cada vez mais desespero, porque está chegando cada vez mais no final do campeonato, pelo menos 2 gols, acredito que a gente tem chance de assistir. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Fortal. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sexta-feira. A gente tem muito jogo legal, mas tem muito jogo perigoso também. Então filtre apenas os jogos que você tem mais confiança. Tá legal? Espero. Tamo aí na saga de bater o bilhete de novo. Pelo menos do Insta a gente tá batendo. Vou deixar, inclusive, já deixei um bilhete para hoje, se você conseguisse ver esse vídeo antes de rolarem os jogos. Tá rolando o bilhete, espero que bata também. Mas é isso. O importante aqui, eu gosto sempre de frisar que não é o bilhete. O importante é as análises. Eu conseguir ajudar vocês, principalmente quem opera ao vivo, que para mim é melhor do que fazer pré-live, né? Porque você tem a leitura do jogo. É diferente. Mas é isso. Gestão de banca para dias ruins e tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente, uma duplinha arriscada, até porque ultimamente só os bilhetes estão batendo, são os arriscados, então vamos embora. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Flamengo, vai jogar contra o Sport, mesmo sendo fora de casa. O Sport já tá rebaixado, é um time muito mais fraco, e a tendência sim é que o Flamengo vá para cima e consiga uma vitória até com tranquilidade. E o segundo jogo, para fechar o bilhete, coloquei um Atlético empate anula, vai jogar em casa contra o Cuiabá, jogo de vida ou morte para as duas equipes, então acredito sim que o Atlético jogando em casa é o jogo pro Furacão dar a volta por cima, mas a gente vai com um empatezinho aí para ficar safe. Essa nossa dupla deu um total de 1,87 de odds, sempre bom ali para dobrar o nosso investimento ou próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!